o gerenciamento de crise em tempos de mídias sociais e como a assessoria de imprensa também pode ajudar nesse cenário. Oi gente, sejam sempre bem-vindos ao canal da Maíra Passos Comunicação. E no último vídeo eu gravei sobre gerenciamento de crise, sobre as notas de esclarecimento e sobre o trabalho da assessoria de imprensa nesse momento tão crucial para o nosso cliente. No outro vídeo, para quem ainda não viu, é só acessar a playlist de assessoria de imprensa aqui no nosso canal. Eu comentei sobre como a assessoria de imprensa trabalha na gestão de crise, quando um assunto do nosso cliente tem uma repercussão geralmente negativa na imprensa e a gente auxilia nesse processo. Porém, em tempos de mídias sociais, a notícia não acaba quando ela é publicada. Na verdade, ela continua nos comentários e nos compartilhamentos. Então, com toda a interação das mídias sociais, o gerenciamento de crise ele também ganhou uma outra dimensão. Nos casos tradicionais, digamos assim, do gerenciamento de crise, geralmente a assessoria de imprensa entra em cena quando o assunto é repercutido na imprensa e a gente precisa desse suporte, repassando as informações, redigindo as notas de esclarecimento, intermediando entrevistas para passar para os jornalistas. Mas nos últimos anos, com o fenômeno das mídias sociais, esse trabalho da assessoria de imprensa também vem se estendendo para o universo online. Em alguns casos, esse burburinho, essa repercussão dos fatos de uma forma positiva e também negativa, como eu estou falando aqui do gerenciamento de crise, se inicia nas próprias mídias sociais. E o cliente também tem que saber como é que ele vai se pronunciar sobre determinado assunto, que muitas vezes é bem delicado e dependendo da forma que você vai se comunicar ou não se comunicar, acaba prejudicando ainda mais a sua imagem. Quando um cliente já tem assessoria de imprensa e já está fazendo esse trabalho de gerenciamento de crise na imprensa tradicional, acaba que é mais fácil também alinhar isso às estratégias de mídias sociais. Mas o que acontece muitas vezes é que o cliente que às vezes não está acostumado a trabalhar com assessoria de imprensa e às vezes nem sabe que existe assessoria de imprensa, quando tem essa repercussão negativa nas mídias sociais, algum fato, algum acidente grave, inclusive, acontece, ele se pronuncia de qualquer forma, ou às vezes não se pronuncia, como eu falei, coloca informações erradas, às vezes não sabe quando responder ou não os comentários, ou quando oculta ou não oculta os comentários. E aí, quando não tem um profissional de comunicação, especialista em gestão de crise, essa notícia negativa acaba ganhando uma proporção muito maior. Então, muitos social medias, muitos profissionais que fazem produção de conteúdo para as mídias sociais, e às vezes é o próprio cliente, quando é um profissional liberal, quando é uma empresa pequena, ele mesmo faz sua produção de conteúdo e às vezes não está acostumado a trabalhar com gerenciamento de crise e nem sabe que profissional pode recorrer para ajudar nessa questão. E aí é muito diferente do trabalho usual, de produção de conteúdo para as mídias sociais, que é você planejar os posts, fazer aí o copyright, produzir vídeo, produzir texto, imagem, enfim, que é essa parte das notícias positivas, que a gente coloca nas mídias sociais. E quando acontece algum caso de repercussão negativa, acaba muitas vezes o cliente metendo o pé pelas mãos. Como eu falei, sem saber às vezes que profissional recorrer para poder fazer uma comunicação eficiente e ajudar a esclarecer os fatos. Parecido com o que a assessoria de imprensa faz para a imprensa tradicional, como eu expliquei lá no outro vídeo, quando o trabalho de gerenciamento de crise também inclui a comunicação nas mídias sociais, no primeiro momento a assessoria vai apurar os fatos, entender o que aconteceu, alinhar estratégias de como é que a gente vai se comunicar, se vai trabalhar alguma nota de esclarecimento também para postar nas mídias sociais. E nas mídias sociais entra outra questão, que são os haters, Dependendo do assunto, que já é delicado na maioria das vezes, quando a gente está falando de gerenciamento de crise, quando a gente não se comunica de uma forma correta, quando a gente não esclarece os fatos, quando a gente, às vezes, muitos clientes começam a se justificar do ocorrido sem esclarecer os fatos ou acabando colocando a culpa no próprio público, a repercussão acaba sendo ainda mais negativa, porque, como eu disse, a notícia continua nos comentários e nos compartilhamentos, e outras pessoas que podem ficar ainda mais indignadas com aquele assunto podem produzir novos conteúdos e ter outros compartilhamentos. Então, o controle dessa informação nas mídias sociais acaba ficando bem mais difícil, quando eu comparo aí com a imprensa tradicional.
Então são muitas questões a depender do assunto e da crise, que vai interferir na forma que a gente vai se comunicar, o quanto a gente vai se pronunciar, quando é interessante a gente se pronunciar mais ou menos, quando é prejudicial a gente não se pronunciar também, porque muitas vezes em um momento de gerenciamento de crise, quando a gente está falando também de mídias sociais, o cliente opta por não falar nada, às vezes por desabilitar lá a opção dos comentários. Então, não falar nada ou até falar demais pode ser mais prejudicial e aumentar a repercussão negativa do caso. O mais importante quando a gente atua no gerenciamento de crise é ajudar a esclarecer os fatos de uma forma honesta, de uma forma que o público entenda o que é que está acontecendo, de uma forma ética, sem mentir informações, manter um canal aberto de diálogo com o público para que ele entenda que você está disponível para esclarecer as informações, que aí dessa forma é possível minimizar os impactos de uma crise. Então, a assessoria de imprensa ajuda a monitorar o que é que está saindo sobre o cliente nas mídias sociais, fazer essa gestão de informações, produzir notas de esclarecimento, auxiliar em toda a comunicação durante o caso, que está sendo falado, e analisar cada caso, porque eu não posso aqui dizer para vocês, Maíra, muitas dúvidas, O cliente pergunta, será que esse é o momento de eu desativar os comentários? Será que eu devo responder todos os comentários? Será que é melhor eu não falar nada? Não dá para dar uma resposta única, porque é preciso analisar cada caso e justamente é esse profissional que tem essa experiência em gerenciamento de crise que vai identificar que momento a gente fala, como a gente fala e como o cliente se pronuncia. E quando a gente está falando de mídias sociais, nem sempre o gerenciamento de crise precisa ser de um assunto tão grave. Às vezes é por uma informação mal repassada nas mídias sociais, de algum cliente que foi no estabelecimento, teve uma experiência ruim, compartilhou um comentário negativo, outras pessoas compartilharam em cima, informações repassadas por outras pessoas que afetam a marca de determinada forma, porque nas mídias sociais o volume de informação é muito maior. E às vezes uma pequena informação errada pode desencadear uma crise, não que o assunto seja grave, mas que a proporção que ela tomou nas mídias sociais acabou sendo muito grande. Mas não é porque um caso foi menos grave que não é importante fazer um gerenciamento de crise correto e se comunicar de uma forma eficiente para ajudar a esclarecer os fatos e minimizar os impactos negativos da marca, para evitar que aconteça esse efeito bola de neve que acontece nas mídias sociais quando uma notícia, principalmente que é negativa, acaba se viralizando. Então é isso, gente. Esse foi o segundo vídeo que eu gravei aqui para vocês sobre gerenciamento de crise, para vocês entenderem, como eu falei lá no primeiro vídeo, sobre esse trabalho das notas de esclarecimento e essa relação com a imprensa, e aqui nesse segundo, sobre esse trabalho de gerenciamento de crise também em tempos de mídias sociais. Claro que a gente só quer compartilhar notícias boas, produzir conteúdo bom, de coisas boas que está acontecendo no nosso cliente, porém também a gente tem que ficar atento e saber como atuar em casos de repercussões negativas. E só antes de encerrar, quem é novo no nosso canal, não se esquecem de se inscrever para receber nossos próximos conteúdos sobre comunicação. E se vocês gostaram também desse segundo vídeo sobre gerenciamento de crise, deixa aqui um like para eu entender se esse conteúdo foi relevante e para ajudar o YouTube a recomendar para mais pessoas. Agora eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.